A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 14. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo... Bom, estamos estudando Ezequiel, hoje é o segundo vídeo, no capítulo 6, começa falando sobre os montes. Aí tu pensa, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Aí tu pensa assim, vai profetizar contra os montes? Quer dizer que os montes fizeram alguma coisa? É uma forma de dizer que era um local que estava profanado, contaminado. Era o local do culto pagão. O que é isso? Eles estavam adorando falsos deuses nos altos. Lembra dessa expressão? Nos altos? Que altos? Altos montes. Era o lugar da traição, da infidelidade, do adultério. Por quê? Porque para Deus, o pecado da idolatria, da feitiçaria, de adorar falsos deuses, era exatamente igual ao pecado da prostituição, da impureza. E era expressamente proibido pela lei de Deus. Era condenado, condenável, era reprovável, era proibido, era ilícito. Então o povo sabia que estava pecando, porque Deus disse: não farás imagens de escultura, não adorarás a nenhum outro Deus, só a mim, ao Deus vivo tu adorarás. Então o que acontece? O povo sabia que estava pecando, mas o povo queria pecar. Era uma decisão do povo. Então o que acontece? Aqui já começa a profecia contra os pecados e sempre a idolatria. É o pecado mais recorrente do povo. Era trair Deus com falsos deuses, com outros deuses, com deuses pagãos, com imagens de escultura, com ouro, prata, bronze, madeira, obras feitas por mãos humanas, artífices, né? E isso fazia Deus muito triste. E depois Deus ficava muito irado também. Depois ou junto, né? Deus se entristecia demais com isso, porque o povo não o amava de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma. O povo traía Deus, ele era infiel a Deus. Então é por isso que é para profetizar contra os montes. Então, porque era um local específico de culto pagão. 3. Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, e aos desfiladeiros e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Ó, aqui tá a expressão bem clara. Os altares de sacrifício serão destruídos, e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Então, quer dizer, havia sim construções para adoração. Porque lembra que a gente via que às vezes, embaixo das árvores frondosas. Aqui tá dizendo, ó, que os altares de sacrifício serão destruídos e onde eles queimam incenso serão quebrados. Então, sim, havia todo um serviço, uma dedicação, um trabalho para esse culto pagão. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem,
as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. É muito parecido com aquele salmo em que diz que os ídolos, as imagens, as esculturas, elas têm olhos e não veem. Elas têm ouvidos e não ouvem. Elas têm boca e não falam. Têm nariz, mas não cheiram. Então, o que quer dizer isso? São mortos. E as pessoas que adoram se tornam mortas. Mortas por dentro. E mortas espiritualmente. Então, aqui eu vejo uma simbologia de que os cadáveres com os seus ídolos, os mortos com os ídolos, com as imagens. Por quê? Porque o castigo dos idólatras é a morte. O castigo da idolatria é a morte. Porque é uma rejeição aberta, clara, explícita do próprio Deus. Rejeita o Deus vivo, o Deus eterno, invisível, imortal, para adorar uma obra de ouro, de prata, de bronze, de madeira, enfim, do material que for feito. E Deus abomina isso, que é o que a gente viu no capítulo de ontem, abominações. 8. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Então aqui fica bem claro o que eu estava falando. A tristeza de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus por causa da idolatria. E Deus manda o quê? Espada, manda fome, manda peste, morte. Porque essas pessoas, assim como desde lá do bezerro de ouro, desde lá de Moisés, não tinham mais salvação. Então o que Deus fazia? Deus mandava a morte. Essas pessoas morriam e caíam milhares no mesmo dia. Vimos vários episódios na história de Israel em que Deus, literalmente Deus, manda matar. Que essas pessoas estão mortas, perdidas. Elas deram o seu culto, a sua adoração, o seu corpo, muitas vezes, sua alma, seu espírito, para divindades, falsos deuses, principados, potestades. Então, não tem como voltar. E aí Deus está deixando bem claro que eles se prostituíram com os ídolos. O que quer dizer se prostituíram com os ídolos? Se fizeram um com os ídolos. É uma figura de uma relação íntima com os ídolos. Porque a adoração, ela é o que nos aproxima de Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos na presença de Deus. Nós somos um com Deus. Nós louvamos, nós amamos, nós nos entregamos de corpo, alma e espírito para Deus.
É isso que Deus quer de nós. Quando tu faz isso com um ídolo, tu tá morto, tu tá procurando a morte. E é isso que Deus está dizendo. Que é por isso, é por esse motivo que eu lhes farei esse mal. 11. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, de fome e de peste, que eu acabei de falar. Espada, fome e peste. Então, se escapar da espada, não vai escapar da fome. Se escapar da fome, não vai escapar da peste. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada. E o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então, pensa num Deus que fez tudo pelo seu povo, que trouxe o seu povo para a terra prometida, terra que mana leite e mel. O amor de Deus é inquestionável, não tem como questionar, duvidar, relativizar o amor de Deus. Mas o povo se encantou pelas nações pagãs, começou a se envolver com toda sorte de abominações e traiu Deus, foi infiel a Deus, se prostituiu. E para Deus isso é passível de morte, é punido com a morte. Então, idólatras, aqueles que colocam falsos deuses no lugar do Deus vivo, verdadeiro, o Deus criador, o Deus altíssimo, o Deus todo-poderoso, serão punidos com a morte. É sério, né? É muito sério. 13. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Então, o que o povo estava fazendo? O povo estava prestando culto aos ídolos, estava adorando aos ídolos. E aí, o que Deus está falando aqui? Que eles vão ser mortos com os ídolos. Que seus corpos, seus cadáveres vão cair junto aos ídolos, aos altares, a esses lugares. O que a gente pode entender, interpretar com isso? Que Deus está dizendo assim, ó, eles não vão te livrar. Porque se eles fossem deuses verdadeiros, poderosos, eles iriam salvar os seus adoradores. Eles iam lutar, eles iam interceder, eles iam proteger. Só que não é isso que acontece. As pessoas vão morrer e seus corpos, seus cadáveres vão ficar junto com os ídolos. Porque os ídolos são mortos. E as pessoas que adoram ídolos mortos também são mortos. Isso me lembra Elias. Qual é o Deus verdadeiro de Israel? É Baal ou é o Deus vivo, o Deus altíssimo, o nosso Deus? Então, Elias falou para os profetas de Baal: gritem, façam isso, façam aquilo, chama a atenção dele. E eles se cortavam, faziam cada coisa e não desceu o fogo dos céus. Não desceu. Elias desafiou os profetas de Baal e não desceu o fogo dos céus. Aí sabe o que aconteceu? Aí tem uma hora que Elias diz: ele grita mais, que ele deve estar dormindo, deve estar cochilando.
E aí depois Deus se manifestou. Elias orou e desceu o fogo do céu. E depois a gente sabe, né? Todos os falsos profetas de Baal foram mortos. Então, de novo, a morte é a punição. E aí tu pode pensar na morte física e principalmente na morte eterna. 14. Estenderei a mão sobre eles e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. É a mesma coisa. Deus cansa de ver o povo acreditar em falsos deuses, de dar a sua glória para falsos deuses, de dar culto, adoração para falsos deuses. Então, o que Deus faz? Deus manda espada, fome e peste. Deus castiga com a morte essas pessoas. Porque amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não farás para ti imagens de escultura, nem do que tem na terra, nem do que tem no céu, nem embaixo da terra, nem em cima do céu. Não vai fazer, não vai adorar, não vai prestar culto. E aí a gente vai vendo na história de Israel, é o bezerro, era a serpente, é Baal, é Moloque, é esse, aquele. Eles estavam sempre buscando falsos deuses, deuses pagãos nas outras nações, para enfurecer o Deus de Israel, o nosso Deus. Então, esses 2 capítulos que a gente já estudou de Ezequiel, tá falando de quê? Da glória de Deus, da santidade de Deus, de tu amar a Deus acima de todas as coisas e só prestar culto, adoração, louvor, reverência, obediência ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E é muito interessante que no verso 9, ele fala: aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Então, o que chama atenção aqui? O motivo pelo qual eles foram levados cativos e o coração infiel, esse coração dissoluto, libertino, devasso, pecador, pecaminoso, que vimos em Jeremias, corrupto, que tinha uma doença incurável, enganoso, que nos leva a pecar. Então, o motivo de toda essa disciplina, todo esse castigo, toda essa punição é esse coração pervertido, esse coração que não é fiel a Deus, que não é correto, que não é puro, que não é leal. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma pessoa que a gente diz, acende vela para qualquer um. Se dobra, se inclina, se ajoelha diante de qualquer falso Deus. O que a gente aprende hoje com este capítulo 6 de Ezequiel? Saberão que eu sou o Senhor, quando a casa de Israel cair a espada, de fome e de peste. Então tu pensa assim, o povo de Deus pecou, pintou e bordou, fez o que quis. Aí Deus levou eles cativos para a Babilônia. E lá, na dor, no sofrimento, na vergonha, eles vão aprender quem é o Senhor, quem é Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos caírem à espada e eu tornar a terra em desolação. Então, quem tem poder para dar vida
e para tirar a vida é o Senhor Deus, o verdadeiro Deus.